Oi pessoal, tudo bem? Alles gut? Hoje vocês vão conhecer uma língua brasileira e também vão me ouvir conversar nessa língua. Na verdade, depois do português, essa é a língua materna da maior quantidade de brasileiros. Recentemente eu fiz um vídeo sobre outra língua brasileira, o Nhengatu, que é uma língua tupi. Hoje veremos mais uma língua. Vocês sabem que eu já estudei e falo vários idiomas, mas também sabem que eu nunca tinha tido muito interesse em estudar alemão. Até planejava me aprofundar primeiro em outras línguas germânicas, como holandês ou islandês. Só que faz um tempinho, algo mudou. Existe uma língua falada no Brasil, ou seja, uma das muitas línguas brasileiras, como Caingangue, Libras, Nhengatu, Pomerano, Português, Vêneto, entre outras, que é uma variedade de alemão, e ela se chama Hunsrückiano, ou Hunsrückisch, na própria língua, também conhecido pela forma encurtada Hunsrück, que chegou no Brasil no século XIX, ou seja, ao longo dos anos 1800. Existem várias mentiras e compreensões completamente incorretas que eu já ouvi sobre o Hunsrückiano. Hoje, eu pretendo ajudar a acabar com esses mitos. E a propósito, não confundam com o pomerano, que é também uma língua germânica, só que muito mais distante do alemão padrão. Linguisticamente, o pomerano é até mais próximo do holandês, só que ainda assim é bem diferente do holandês. O engraçado é que o alemão hunsrückiano tem de 2 a 3 milhões de falantes aqui no Brasil. É praticamente a língua de 1 a cada 100 brasileiros, e quase ninguém conhece, tirando as pessoas dos locais onde se fala. O pomerano, por outro lado, tem de 200 a 300 mil falantes, ou seja, 10 vezes menos que o hunsrückiano, e é muito mais conhecido. Mistérios da vida. Eu acho que isso acontece porque, em comparação com o pomerano, o alemão hunsrückiano é muito próximo do alemão padrão, então costumam chamar ele só de alemão mesmo, sem especificar o tipo de alemão. Só que o hunsrückiano é muito mais bonito que o alemão padrão. Já o pomerano é claramente outra língua, então chama mais atenção. E o pomerano é bem legal também, eu pretendo estudar depois. Bem, sobre o hunsrückiano aconteceu o seguinte. Foi bem engraçado porque praticamente foi assim comigo. Eu pensei, vou aqui dar uma olhada nesse tal de hunsrückiano para ver como é, bora ver se é legal mesmo. Resultado, eu achei tão legal que eu acabei escrevendo um livro sobre ele. Está ali o livro. E o livro já está revisado e corrigido. Obrigado, Peter. Agradeço também a Emily, que já viu boa parte do material e ajudou na gravação dos áudios, e também ao Dr. Cleo Altenhofen, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que também deu uma olhada no livro. E Solange também. Eu não sou falante nativo, mas eles são. São pessoas que participaram do meu aprendizado da língua. Inclusive, os links para vocês comprarem o livro estão na descrição do vídeo. Conto com o apoio de vocês adquirindo o livro ou se tornando membros do canal. Vou precisar mais do que nunca, porque tem um pequeno glossanauta a caminho. Mas eu só consegui escrever o livro porque eu estava me sentindo confortável com as minhas roupinhas da Insider. Quer ser um autor também e não está conseguindo? Talvez seja isso que está faltando. E nesta última semana de novembro, vocês podem conseguir até 70% de desconto, somando os descontos da loja virtual com meu cupom. Eu não me lembro de ter visto um desconto tão alto deles. E se no valor normal as roupas deles já compensam devido à alta durabilidade e qualidade, imagine com esse valor. Aproveite lá porque as peças acabam rápido. Use o cupom GLOSSONAUTA. Para conseguir pegar os descontos a tempo, vocês podem entrar no grupo oficial deles no WhatsApp. Vou deixar o link na descrição. E para usar o meu cupom, vou deixar também um link que aplica o meu cupom automaticamente lá na loja. Agora, voltando para o alemão brasileiro, porque se tem português brasileiro, tem alemão brasileiro também. E como eu sei que você está curioso, vamos fazer uma comparação entre o alemão padrão e o hunsrückiano. Como será que é esse alemão brasileiro, né? E em seguida, vocês já vão ver também uma breve conversa que eu tive com pequenos falantes nativos lá do Rio Grande do Sul. A propósito, daqui a pouco eu vou falar sobre a ortografia do hunsrückiano. Como se trata de um tipo de alemão diferente do alemão padrão, como é que a gente lida com essa diferença na hora de escrever? Eu já vou adiantar aqui a seguinte informação. Existem basicamente 3 padronizações ortográficas em uso, 3 formas de representar a língua por escrito. 2 delas são bem semelhantes entre si e seguem critérios parecidos, só com algumas diferenças,
enquanto a outra é muito diferente. Vou falar dos 3 sistemas em mais detalhes daqui a pouco, mas para as comparações que eu vou fazer agora, eu vou usar simplesmente o mais antigo dos 3, que é o sistema desenvolvido, juntamente com sua equipe, pelo doutor em Germanística Cleo Altenhofen, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, como eu mencionei antes. Apesar de o artigo em que se descreve essa ortografia ter sido publicado em 2007, ela já aparece em materiais anteriores, como num artigo que eu encontrei de 2006. E claro, essa escrita não foi criada do nada aí nos anos 2000, mas é uma padronização baseada na tradição escrita dos próprios imigrantes alemães que vieram no século XIX e dos seus descendentes, que escreveram textos em Hunsrickiano, como cartas e contos, por exemplo. A partir dessa tradição já existente, foram aplicados alguns critérios específicos para padronizar a escrita. A ortografia do professor Peter, que veio depois, é bem parecida, só que ele lapidou alguns aspectos da escrita, para ela ficar mais clara e mais regular. Quando eu for falar mais da grafia, eu mostro melhor a vocês. E a outra grafia, da doutora Wiesmann, é completamente diferente, mas a gente vai falar melhor das ortografias depois. Agora vamos à comparação. Primeiro, ouçam e acompanhem lendo o seguinte trecho. Primeiro, vocês vão ouvir no alemão padrão e logo em seguida no alemão Hunsrickiano brasileiro. Vejam como o segundo é muito mais agradável e até simpático, pelo menos na minha percepção. Me digam aí o que vocês acham. Was ist das? Das ist ein Ohr. Ein Ohr und ein Ohr machen 2 Ohren. Ein Mensch hat 2 Ohren und kann hören. Anna, hast du Ohren? Kannst du hören? Ja, Herr Fischer, ich habe Ohren und kann gut hören. Kannst du gut sehen, Rudolf? Ja, Herr Ochs, ich kann gut sehen und gut hören. Was ist das? Das ist ein Ohr. Ein Ohr und ein Ohr machen 2 Ohren. Ein Mensch hat 2 Ohren und kann hören. Anna, hast du Ohren? Kannst du hören? Jo, Herr Fischer, ich habe Ohren und kann gut hören. Kannst du gut sehen, Rudolf? Jo, Herr Ochs, ich kann gut sehen und gut hören. Nesse trecho não tem grandes diferenças, mas eu quero comentar 2. Vogais como e e u não existem em Hunsrickiano. Em vez de e, temos o som de e, e em vez de u, temos o som de i. Por isso, o verbo hören é hören. Também tem o R. Esse R do alemão de Berlim, pronunciado aqui atrás, r, só se espalhou pela Alemanha na história recente. Antes, o R na ponta da língua, r, era mais comum. O R antigo, que é o que a gente ouve no alemão aqui do Brasil, ainda é comum em algumas partes da Alemanha e também na Áustria e na Suíça. Quando os imigrantes alemães vieram para o Brasil, no século XIX, esse R, mais da garganta, ainda não tinha influenciado eles. Então, eles trouxeram para o Brasil a pronúncia antiga ainda, com o R na ponta da língua. Por isso, eles dizem vermelho e verde como rot e grün, e não como alguém de Berlim, que diria rot e grün. Alguém também poderia pensar que a ausência de e e u é por causa da influência do português, mas, na verdade, na região do Hunsrück, de onde veio a maior parte dos imigrantes, já se falava assim na Alemanha, antes deles virem para cá. E outra coisa muito importante, o Hunsrickiano não provém do alemão padrão. Portanto, não é um dialeto do alemão padrão. Na verdade, o alemão padrão e o Hunsrickiano, os dois, vem do alto alemão médio, falado na Idade Média. Essa forma medieval da língua se modificou de diferentes formas em diferentes partes da Alemanha, dando origem, ao mesmo tempo, em lugares diferentes, a diferentes tipos de alemão, entre os quais estão o alemão padrão, que surgiu na Alemanha centro-oriental, e o alemão Hunsrickiano, que surgiu na Alemanha centro-ocidental. Sendo assim, existem algumas características do alto alemão medieval que se conservam no alemão padrão, mas outras características que se conservam no Hunsrickiano e se perderam no alemão padrão. São 2 tipos de alemão paralelos. Um não é dialeto do outro. Vamos ver aqui um exemplo legal. O verbo chamar-se, na primeira pessoa, em alto alemão médio, ficava heiße. Então, eu me chamo era ich heiße. Esse ditongo, ei, terminou se tornando ai em alemão padrão. Portanto, eles pronunciam isso hoje em dia como ich
heiße, que pode ser escrito de duas formas. Então vejam, a antiga pronúncia heiße se tornou heiße. Mas o que aconteceu em Usrichiano? Como é que se pronuncia? Se pronuncia heiße. Ich heiße. E alguns falantes fazem o ditongo e dizem heiße. Ich heiße. Ou seja, você pode pronunciar igual ou quase igual à pronúncia do alto-alemão medieval, enquanto o alemão padrão mudou para ich heiße. Agora vamos ver outro exemplo. A palavra para vinho em alto-alemão medieval era Wein. Esse I longo mudou tanto em Usrichiano quanto no alemão padrão e a gente passou a ter nos dois Wein. Wein, 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 Wein. Ficou Wein nos dois. Mas agora que a gente vê algo interessante, porque em Usrichiano a gente tem pronúncias diferentes para duas coisas que tinham pronúncias diferentes na língua medieval. Você tem Ich heiße, com som de E, e Wein, com som de I, enquanto o alemão padrão igualou os dois e ficou com heiße e Wein. O Usrichiano conservou uma distinção que o alemão padrão perdeu. Esse é só um exemplo, mas a língua está cheia deles. Se um Usrichiano fosse só uma variante do alemão padrão, ele não teria como conservar um elemento lá da língua medieval. Mas como ele não vem do alemão padrão, mas diretamente do alto-alemão médio, ele tem como conservar isso. Só que, às vezes, é o alemão padrão que conserva alguma coisa, enquanto o Usrichiano não. Ou seja, cada um conserva coisas diferentes do ponto de origem. Um não deriva do outro, mas os dois derivam de um ponto em comum mais antigo. O legal é que são duas variedades linguísticas diferentes o suficiente para você ver que são duas coisas diferentes, mas próximas o suficiente para permitir que eu tenha me tornado capaz de entender alemão padrão e ter acesso a conteúdo produzido nessa língua só por ter estudado Usrichiano. Eu estudei uma língua que faz parte do patrimônio cultural e histórico do Brasil e isso me abriu as portas a conteúdo internacional. Porque mesmo tendo diferenças, a gente se acostuma rápido. Aí você me pergunta, e o que acontece se eu tentar conversar com alguém da Alemanha usando o alemão Usrichiano? Aí vai depender. Se você tentar falar com uma pessoa, principalmente jovem, de capital, que só fala alemão padrão, no começo a pessoa vai ter dificuldade de entender um pouco o que você está dizendo. Mas se você mantiver a interação, a pessoa termina se acostumando. Agora, se você for falar com alguém da Alemanha que tem experiência com essa variação de alemão padrão e alguma variedade local de alemão, a pessoa já está com a mente pronta para lidar com essas variações e vai entender muito melhor o que você fala. Principalmente se a pessoa for da região ou das redondezas da região de onde veio a maior parte dos imigrantes para o Brasil. Aí a pessoa já vai entender facilmente sem precisar desse período de adaptação. Agora vocês vão ver uma breve conversa que eu tive com Emily, que participou da gravação dos áudios do livro, e também com o irmãozinho dela, Christian. No vídeo vocês vão ver as legendas em alemão e em português. Alemão Usrichiano, claro. Só que em alemão eu coloquei em duas ortografias diferentes, só para vocês irem comparando. Acima está a grafia do professor Peter Boll, e abaixo a grafia do Dr. Cleo Altenhofen, que é a única que eu mostrei até agora no vídeo. Em breve a gente fala mais sobre o assunto e fala também da grafia da doutora Wiesmann. Bem, aqui está o vídeo. Ich sind der Glossonaute oder der Steffe. Heute sprechen wir mit zwei Kindern, die noch nicht kennt. Alles gut? Hallo, alles gut? Alles. Wie heißt du? Ich heiße Emily. Und du, wie heißt du? Ich heiße Christian. Emily, wie alt bist du? Ich bin 16 Jahre alt. Und du? Ich bin 10 Jahre alt. Emily, und was für Sprachen kannst du sprechen? Portugiesisch, Deutsch? Ich kann Portugiesisch sprechen, Deutsch und ein bisschen Englisch. Richtig gut. Deutsch? Bist du Brasilianerin oder Deutsch? Ich bin Brasilianerin. Und wo hast du Deutsch gelernt? Ich habe hier daheim gelernt mit meinen Vov und Vov und meinen Eltern, die mich aufgepasst haben. Und du, Christian, kannst du Deutsch sprechen? Ja. Aha. Sprichst du Deutsch mit deiner Schwester, mit deiner Familie? Ja. Und was hast du für Saison? Was für Haustier hast du daheim? Ich habe Kätzchen mit Hungertier und Schweinen Hinkel. Richtig gut.
Das sind viele Menschen, die Standarddeutsch, auch Hochdeutsch genannt, lernen. Aber das sind auch manche Menschen, die das brasilianisch-hunsrige Deutsch lernen wollen. Was willst du sagen für die Leute, die euer Deutsch lernen wollen? Die sollen Noren lernen, weil das ist immer schön. Und wenn sie hierher kommen, Leute von anderen Regionen und unser Deutsch sprechen, das wäre immer schön. Und auch, dass unser Deutsch nicht vergeht, weil das sind viele Kinder, die heutzutage nicht mehr lernen. Und du, Christian, hast du etwas, was sie sagen? Ich bin auch froh, dass ich Deutsch gelernt habe. Richtig gut. Dankeschön. Tchau. Wiederschön. Tchau. Agora eu quero comentar algumas coisas importantes sobre a realidade de brasileiros germanófonos, especialmente de falantes de Hunsrückiano. Vocês viram que Emily comentou que muitas crianças não aprendem mais a língua? Muitas crianças, na verdade, têm vergonha de falar em alemão. Veem isso, como eles dizem lá, como coisa de colono, ou aqui no Nordeste a gente diria, né, pelo menos onde eu moro, coisa de matuto. Acho que em outras partes do Brasil diriam coisa de caipira. Existe uma mentalidade totalmente errônea de que os falantes de alemão do sul do Brasil se acham, que eles se sentem superiores ou qualquer coisa assim. Isso não podia estar mais distante da realidade. Na verdade, é o contrário. Muitos se sentem de alguma forma inferiores e terminam nem transmitindo a língua para os filhos, tirando deles a oportunidade de serem bilíngues. Muitos acham, consciente ou inconscientemente, que falar português é mais chique. Normalmente, aquele sulista que se acha nem é falante de alemão. É algum cara da capital ou de cidade grande que nem sabe nada de alemão e fica inventando coisa. Também tem gente que associa os brasileiros falantes de Hunsrückiano com alemães da época da Segunda Guerra Mundial. Totalmente errado também. Os falantes de Hunsrückiano vieram para o Brasil no século XIX, ou seja, nos anos 1800 e pouco. Eram só alemães, normalmente pobres, vivendo em escassez, principalmente lá da região do Hunsrück, que vieram para o Brasil em busca de uma vida melhor. Nada mais. Nenhuma relação com os alemães da Segunda Guerra e suas ideologias. Aí, às vezes, tem gente que fica despejando ódio em cima de brasileiros falantes de alemão, que muitas vezes já tem algum complexo de inferioridade, só por culpa de algum Zé Mané de cidade grande que nem fala alemão. Deixem os falantes de alemão lá do sul e também lá do estado do Espírito Santo em paz. Se eles preservarem a cultura, os eventos, a língua e sentirem orgulho da origem deles, isso é bom e bonito. Faz parte da diversidade do Brasil. O que a gente quer é que todos os brasileiros possam celebrar a sua língua e a sua cultura. Não importa se são línguas indígenas, como Nhengatu ou Caingangue, ou se são línguas de imigração, como Hunsrückiano ou Vêneto. E também línguas que não são faladas por meio de sons, como Libras. Esses dias eu vi um comentário até engraçado no YouTube. Num vídeo que tinha um brasileiro falante de alemão, alguém comentou dizendo: "Ah, esse cara aí deve se achar, porque ele fica aí falando essa língua europeia." Eu não aguentei não, eu respondi assim: "É verdade, falando uma língua europeia, diferente de você que está comentando em português, uma língua que já se falava aqui antes da chegada dos portugueses." Tá certo. Na verdade, por diferentes acontecimentos históricos, o Brasil tem muitas línguas. O português é uma delas, assim como Libras, Guarani, Nhengatu, alemão, etc. Cada uma por um motivo diferente. Agora, vamos para a próxima parte do vídeo. Ortografia. Vou começar falando sobre a padronização da escrita liderada pelo Dr. Altenhofen. Antes dessa padronização, diferentes pessoas já tinham escrito em Hunsrückiano, mas não havia critérios muito bem estabelecidos de como escrever tudo, porque a forma oficial da língua e a mais usada na escrita pelos alemães é baseada num dialeto centro-oriental, que é o que a gente conhece como alemão padrão. Sendo assim, a tradição escrita em Hunsrückiano, uma variedade linguística centro-ocidental, não é tão forte, e não havia regras claramente estabelecidas para escrever certos sons. Por isso, ao escrever, diferentes pessoas faziam isso de diferentes formas. Aí você via bastante variação na grafia das palavras. O que Cleo Altenhofen fez foi o seguinte: ele se baseou na tradição escrita do Hunsrückiano, como cartas, contos e outros textos, e também naquilo que os falantes da língua conheciam melhor,
os seus próprios sobrenomes. As pessoas já conheciam os seus nomes de família, como Neumann e Schneider, por exemplo, além de nomes famosos como Einstein. A partir disso, já dava para extrair muita informação de como escrever os sons. Juntando isso com alguns critérios que ele desenvolveu com sua equipe para estabelecer a escrita em alguns casos complicados, chegamos à grafia conhecida como escrito. Escrita do Hunsrickiano, ou seja, é uma ortografia com uma forte conexão com a tradição, a história e a sociedade dos falantes da língua. O professor Peter, seguindo ainda esses critérios, fez alguns desenvolvimentos posteriores, aumentando a regularidade e a clareza da escrita. Por exemplo, na ortografia do alemão, temos o uso das letras V e F com o som de F. Isso se mantém na grafia de Altenhofen. Por isso, temos ave e peixe como Vogel e Fisch, um com V e o outro com F. Não há nenhum motivo etimológico para ser um com V e o outro com F em alemão, só se consolidou assim e deixaram. Altenhofen manteve a tradição. Na grafia de Peter, ele regularizou isso, escrevendo Vogel e Fisch, os dois com F. Outra diferença é a seguinte. Existem palavras em Hunsrickiano que começam com consoante aspirada e outras não. Vamos pegar o caso de T e Tisch. Por que tem essa diferença? Porque o T não aspirado de Tisch procede, na verdade, de um D. O Hunsrickiano, diferentemente do alemão padrão, nunca passou por uma mudança consonantal que transformou esse D num T aspirado. Ele só perdeu a sonoridade, virando um T simples, assim como qualquer palavra iniciada por D. Ou seja, o D simplesmente perdeu a sonoridade, sem nunca ter se tornado primeiro um T para poder ganhar a aspiração. Para marcar essa diferença de pronúncia, na grafia de Peter, escrevemos T com a letra T e Tisch com a letra D, mantendo o D etimológico e fonológico. Enquanto na grafia de Altenhofen, a gente se ancora na grafia do alemão padrão, que escreve Tisch com T. No final das contas, escrever Tisch com T em Hunsrickiano tem a vantagem de a palavra se manter visualmente mais parecida com o alemão padrão e permitir que se use um dicionário de alemão padrão para determinar a escrita da palavra. E todo falante de Hunsrickiano sabe que a pronúncia é T, aspirado, e Tisch, sem aspiração, mesmo que isso não esteja transparente na grafia. Por outro lado, a grafia de Peter se baseia na própria etimologia da palavra, que é com D, e marca mais claramente a pronúncia, deixando mais evidente que em T tem aspiração e em Tisch não tem. Nesse caso, a diferença aparece pelo seguinte motivo: tradição ortográfica, na grafia de Altenhofen, versus etimologia e fonologia, na grafia de Peter Bohl. Outra diferença está na grafia do som do O longo e aberto, como nas palavras fro e or. Esse som varia entre os falantes de Hunsrickiano. Ele pode ser pronunciado como O ou como A. Tem os dois sotaques, fro, fra, or, ar. Dos dois, o mais comum é comprovadamente o som de O. Ah, mas eu sou falante de Hunsrickiano, digo A, e as pessoas do meu entorno também. Certo, eu entendo, mas evidência anedótica não serve aqui. Existem dados comprovados que demonstram que a forma O é bem mais comum. Com base nisso, Altenhofen escolheu a grafia com duplo O para esse som, escrevendo fro e or, como vocês estão vendo aí na tela. Caso alguém seja falante da variedade com som de A, a ortografia dele também aceita, de forma alternativa e opcional, que a pessoa escreva com A duplo, mas não precisaria, porque é só memorizar que o O duplo tem som de O ou som de A, dependendo da pessoa. Peter, por outro lado, pensou diferente. Ele estabeleceu a grafia com A duplo, porque o som de A é o mais antigo, e além do mais, os falantes costumam ser conscientes que esse som de O provém de um A alongado. Inclusive, uma vez eu vi um homem lá do sul que foi pronunciar a palavra entrada, do português, enquanto falava alemão. Aí, ele alongou o A de entrada e saiu assim, entrada. Ou seja, na mente dele está claro que esse som de O é um A alongado. Sendo assim, em vez de optar pela grafia que deixa mais transparente a pronúncia da maioria, Peter optou pela grafia etimológica. E tem algumas outras diferençazinhas. Para mim, a mais chamativa de
todas da grafia de Peter, sem sombra de dúvidas, é que ele usa um hífen para marcar enclíticos. Por isso, se você fosse dizer agora ele escreve um novo livro, que ficaria literalmente agora escreve ele um novo livro, vai ter a união de schreibt er, ou seja, escreve ele, e os dois ficam juntos e se pronunciam schreibt er. E ele escreve essa união do schreibt er para schreibt er com um hífen. Na grafia de Altenhofen se escreve assim mesmo separado, como vocês estão vendo. Jetzt schreibt ein Neubuch. E o falante pode intuitivamente ler com a união. Se você quiser muito marcar essa união, é só colocar um apóstrofo e escrever assim. Bem, falando assim, parece até que são grafias muito diferentes, né? Mas, na verdade, são quase iguais. Na prática, você vê pouca diferença. Veja, por exemplo, as seguintes frases. Ich spreche Deutsch mit meiner Familie. Ich will dein Buch kaufen und lesen. Agora vamos ver a outra grafia que eu tinha mencionado, a da doutora Wiesmann. Vocês se lembram que eu tinha dito que os critérios para a criação dessa ortografia eram completamente diferentes, né? Vamos fazer uma análise. Essa grafia representa a fonologia da língua tão bem quanto as outras duas. Mas por que é tão diferente? Porque a intenção por trás era que essa ortografia fosse simples para pessoas alfabetizadas em português. Sendo assim, na sua criação, foram ignoradas coisas como a grafia dos nomes de família dos brasileiros falantes de alemão, assim como toda a sua tradição escrita, a etimologia, ou seja, qualquer conexão social ou histórica com a grafia da língua foi ignorada, com a intenção de começar do zero. Como consequência, imaginem a pronúncia da palavra livro. Tá? O Unzrichiano não contrasta o som de B com o som de P. Você pode pronunciar um livro como ein Buch ou ein Buch. Você pode fazer P ou B. Isso não afeta o sentido da palavra. Numa fala mais lenta, normalmente sai com som de P, e numa fala mais rápida, mais relaxada, pode sair com som de B. Devido a essa ausência de contraste, Wiesmann escolheu a grafia com P, e assim livro passou a ser escrito com P, ein Buch. Então, nesse caso, se ignora a grafia histórica, também se ignora o fato de que em inglês se escreve book com B, você ignora qualquer conhecimento prévio que os falantes possam ter e passa a escrever por com P. E se houver aspiração, como na palavra Pest, que significa peste, o que a gente faz? Bem, o tradicional seria escrever, nesse caso, com P. Então, quando não tem aspiração, quando é só ein Buch, você coloca um B, e quando tem aspiração, você escreveria com P. Então, Pest ficaria com P. Mas o que ela fez foi, já que por está sendo escrito com P, então Pest ficou com PH, ignorando também o fato de haver certa familiaridade com o PH representando o som de F, como a gente vê às vezes em nomes como Rafael com PH, e como a gente vê também no inglês. Então, como eu disse, é uma grafia que começa do zero mesmo, ignora qualquer coisa, qualquer familiaridade que os falantes possam ter com toda a tradição. Sendo assim, o ditongo I de nomes como Schneider foi ignorado também, substituído por AY. Assim como aconteceu com P e B, em que o P foi escolhido, no caso de T e D, também não existe contraste. Você pode pronunciar com T ou com D, não vai mudar nada. E, bem, o que foi escolhido foi o T. A grafia SCH, também presente em Schneider, foi trocada por X. Por isso, a palavra alemão, que se diz Deutsch, fica escrita assim, como vocês estão vendo na tela, que pode inclusive ficar com T minúsculo, já que essa grafia não segue a regra de escrever substantivos com maiúscula, diferentemente do que se faz tradicionalmente em alemão. Como resultado, vamos ver uma comparação ortográfica entre diferentes variedades linguísticas da mesma família. Pensilvaniano, Deutsch. Alsaciano, Deutsch. Luxemburguês, Deutsch. Alemão padrão, Deutsch. Unzrichiano, nas grafias de Altenhofen e Bohl, Deutsch. E a mesma palavra, na grafia de Wiesmann, fica assim. A ortografia de Wiesmann, como eu disse antes, foi feita com a intenção de ser mais simples para alguém alfabetizado em português. Entretanto, ela usa alguns elementos alheios à grafia do português e àquilo com que estamos acostumados, como AY. Para o ditongo I. A gente usaria simplesmente AI. Isso funciona? Funciona, claro, mas AI seria mais familiar. O uso que ela faz do X também é alheio a nós, como no dígrafo TX, para o som de ch.
Em português, a gente tem TCH, como na palavra tchau, mas o TX não é familiar para nós. Seguindo os critérios de semelhança com a grafia do português, deveríamos ter Tait escrito assim como vocês estão vendo, em vez de Tait com TAYTX. Entretanto, é provável que ela tenha feito essa ortografia assim pelo fato de não ser brasileira. Das 3 grafias mencionadas, essa é a única que foi criada por uma estrangeira e falante não nativa de Unsriquiano. Além disso, é provável que ela tenha decidido ignorar totalmente a tradição escrita da língua porque ela tinha bastante experiência com a elaboração ortográfica de línguas numa situação muito diferente, como é o caso do Caingangue, uma língua indígena brasileira. Isso certamente influenciou a mentalidade dela no processo, tratando o Unsriquiano como uma língua totalmente ágrafa e sem nenhuma tradição escrita. Outra diferença marcante que existe entre a grafia de Wiesmann e as grafias de Altenhofen e Boll é que, se alguém for alfabetizado na de Altenhofen ou na de Boll, passa a conhecer o uso das letras tradicional da sua língua, o que abre imediatamente as portas para a leitura de materiais em alemão padrão e outras línguas da mesma família, já que alguém que escreve Deutsch assim reconhece só de bater o olho qualquer uma dessas formas aqui. Então, é uma decisão que tem que ser feita. Manter a relação da língua com as outras da mesma família e usar o idioma na sua capacidade máxima, sendo que assim seria necessário aprender a escrever o ditongo AE como EI, como em Wein, ou o som de X como SCH, como em Flash, ou, alternativamente, isolar ortograficamente a língua, mas, em contrapartida, facilitar um pouco o aprendizado da grafia para alguém que só foi alfabetizado em português. Só que, ainda assim, com alguns elementos alheios à grafia do português, como a escrita do ditongo ai com Y e o uso de X no final de palavra para o som de X, já que alguém alfabetizado em português, sem receber uma instrução clara, leria FLAX instintivamente como flax, assim como a gente faz com tórax e fênix. Para a leitura flash, você precisaria reensinar as regras de leitura. Ao mesmo tempo que é evidente que essa ortografia foi criada por alguém de fora, porque dá para ver uma grande diferença na mentalidade ortográfica, também é visível que a ortografia de Wiesmann representa de forma consistente a fonologia do Unsriquiano, assim como as outras duas. Então, dá para ver que ela foi elaborada por uma linguista. Bem, e agora, a questão ortográfica já foi apresentada. No meu caso, eu aprendi as 3 e posso escrever nas 3 sem nenhum problema. E vocês? Qual é a ortografia que vocês mais gostam e qual é a que vocês menos gostam? Me digam aí nos comentários. Vou deixar alguma coisa na tela nas 3 grafias. Aí vocês comparam e dizem o que é que acham. E 2 delas podem empatar, não tem problema. Ou as 3 podem empatar, vocês decidem aí. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott, aber sein Bruder hasst, ist ein Lügner. Wenn schon sein Bruder nicht liebt, wo sehen kann, wie tut dann Gott lieben? Wo nicht sieht. Das Gebot, wo Christus uns gegeben hat, ist das. Wer Gott liebt, muss auch sein Bruder lieben. E agora, finalmente, vamos dar uma olhada no meu livro, que já está à venda, tá? Links aí na descrição. Mas vamos ver o livro juntos, para vocês entenderem como ele funciona. Então vamos lá, vamos dar uma olhada. Deixei o livro aqui aberto já. Bem, aqui está. Começa aqui, Lektion 1. E aqui, entre parênteses, tem dizendo como se pronuncia o número, 1, e uma alternativa. Esse daqui tem um E duplo, o E longo, 1, e aqui a versão com E curto, 1. Pode ser tanto 1 como 1. Ou Erste Lektion, primeira lição. Tem áudios, tá? Vocês podem ouvir os áudios. Nesse livro, vocês vão aprender sem tradução. Vocês não dependem de tradução para aprender. Como assim? Vocês vão usar o conhecimento prévio de vocês, de qualquer língua, e a lógica também. Então, mesmo que vocês não saibam nada de alemão, vamos dar uma olhada. Aqui temos ein Mann, e temos a imagem de um homem. Aqui temos ein Au, e a imagem de um olho. Certo? Então, ein Mann, ein Au. Um homem, um olho. Tudo bem. Hier ist ein Mann.
Hier ist ein Mann. Conseguem entender o que está sendo dito aqui? Dá para saber, né? Hier é como here, do inglês. Aqui. Aqui está um homem. Agora temos uma pergunta sobre esse homem. Ist das der Herr Hammer? Então, estamos perguntando, ist das der Herr Hammer? Então, a gente está perguntando se esse daqui é o Herr Hammer. Talvez Herr Hammer seja o nome dele, né? É possível? Não sabemos. Vamos continuar. Jo, das ist der Herr Hammer. Então, a resposta é Jo, das ist der Herr Hammer. E agora temos uma pergunta sobre ele. Ist der Herr Hammer Deutscher? O que será que isso quer dizer? Não sei, mas vamos ver a resposta. Nee, der Herr Hammer ist Brasilianer. Então, pera, não. Ele é Brasilianer ou Brasiliana. Ele não é Deutscher. Então, Deutscher... pera, mas Deutsch é alemão? Então ele é alemão, né? A pergunta é, ele é alemão? A resposta é não. Ele é brasileiro. Ok. Então, já aprendemos aqui que is é o verbo ser, an é o artigo indefinido, né? Um homem. Das aqui está significando esse, ou pode ser esse, isso, né? E, bem, tudo bem. Então, talvez o nome dele seja Herr Hammer. Será que é? Bem, se a gente olhar aqui embaixo, tem uma outra pessoa chamada Herr Wolff. Então, talvez Herr não seja o nome dele, talvez seja o Senhor Hammer, o Senhor Wolff. Continuando, was ist das? Das ist ein Au. Ok, temos uma pergunta. Was ist das? A resposta é Das ist ein Au. O que será essa pergunta? Was ist das? Das ist ein Au. Vou ajudar. O que é isso? Isso é um olho. Aqui está o olho. E depois a gente diz que ein Au und ein Au sind zwei Aue. Então, o 2 aqui nos indica que essa palavra zwei significa 2. Ok, zwei é 2. Ein Au é um olho. Ein Au é um olho de novo. Então, um olho, alguma coisa. Um olho, alguma coisa. Zwei Aue, 2 olhos. Então, um olho e um olho são 2 olhos. Tá? Dá para ir construindo o conhecimento da língua sem tradução. Basta você usar lógica, basta pensar com calma. Agora, você já sabe que sind é são e sabem que ist é. Já sabe o singular e o plural. Se você continuar, temos ein Mann hat zwei Aue und kann sehen. Ok, o que é isso? Um homem, alguma coisa, 2 olhos e kann, igualzinho ao can do inglês, né? Kann sehen. E também bem parecido com o see do inglês. Então, um homem, alguma coisa, 2 olhos e pode ver. O que será esse hat? O que seria em inglês has, tem. Um homem tem 2 olhos e pode ver. Albert, kannst du sehen? Hast du Aue? Agora ele está se dirigindo a esse Albert e diz, Albert, kannst du sehen? Então, esse kannst é o mesmo desse kann aqui. Kann, kannst. Parece uma conjugação diferente, né? Kannst du sehen? Tu. Ou seja, tu, você. Você pode ver? Hast du Aue? E esse hast parece conjugação desse hat. Hat é tem, né? Um homem tem. Então, hast du Aue? Você tem olhos? Se você prestar atenção, vai ver que a conjugação da segunda pessoa é acabar com st. Kannst du sehen? Hast du Aue? E ele responde, Jo, Herr Wolff. E aqui eu coloquei o nome escrito em alemão padrão, mas a pronúncia em unzikiano. Porque quando bate um L com F em unzikiano, os falantes não vão dizer Wolf, Wolf, e sim Wolff, Wolff. Então aqui eu indiquei, Schreibung, escrita, Standarddeutsch ou Hochdeutsch, né? O alemão padrão também é conhecido como Hochdeutsch, e abaixo Ausspruch, pronúncia, Hunsrückerdeutsch, a pronúncia em alemão unzikiano. Então temos aqui Jo, Herr Wolff. Sim, senhor Wolff. Ich han Aue und kann gut sehen. Esse han já vimos hat e já vimos hast. Então, tem, né? Ele tem, hat, tu tens, hast, e agora ich han. Ele responde, Jo, ich han Aue. Eu tenho olhos. Und kann gut sehen. E posso
bem, ver. Esse gut como o good do inglês, né? Parecido. E depois, outra pergunta. Albert, kannst du die Anna sehen? Podes tu die Anna? Ok. A Ana. Sehen, ver. Então, você pode ver a Ana? E ele responde, Jo, Herr Peer. Grafia em alemão padrão, pronúncia em unzikiano. Peer. Tá? O próprio livro tem, no final, uma explicação da pronúncia, para você saber como pronunciar cada coisa, só que tem os áudios também. Então, se você não quiser ler a explicação de cada letrinha, basta ouvir os áudios e você, ouvindo e lendo, vai pegando a relação entre escrita e pronúncia. Então, ele diz, Jo, Herr Peer. Sim, senhor Peer. Ich kann die Anna sehen. Eu posso a Ana ver. Né? Eu posso ver a Ana. E ele pergunta, Wo ist die Anna? Você não sabe ainda o que é wo, né? Mas ele está perguntando, Wo ist die Anna? E a resposta é, die Anna ist hier. Pera, se hier é aqui, então a resposta é a Ana está aqui. Então a pergunta deve ser, onde está a Ana? E já aprendemos como se diz onde. Então, já aprendemos várias palavras aqui. Tá? Se você descer um pouco mais, então temos já outra parte. Was ist das? Das ist ein Ohr. Ein Ohr und ein Ohr machen zwei Ohren. Certo? O que é isso? Das ist ein Ohr. Aqui uma imagem, uma orelha, ein Ohr. Ein Ohr und ein Ohr, uma orelha e uma orelha, machen, ou sind, né? Poderia ser sind nesse contexto, não são a mesma coisa, mas nesse contexto os dois servem. Machen seria, né, que uma orelha fazem, como make do inglês, e sind a gente já viu, né? São. Então, machen ou sind, zwei Ohren, são duas orelhas. Ein Mensch, sinônimo de Person, né? Ein Mensch, eine Person, uma pessoa, hat zwei Ohren und kann hören. Então uma pessoa tem duas orelhas e pode... Bem, se você souber inglês, dá para deduzir que isso é hear, ouvir. Né? Se souber alemão padrão, dá para saber que hören é isso daqui, hören. Mas se você não souber nada, só de você ver que isso daqui é orelha e que com duas disso daqui você kann hören, você pode ouvir, então dá para deduzir que hören é ouvir. E depois uma pergunta. Anna, hast du Ohren? Kannst du hören? Né? Ana, você tem orelhas? Ou você tem ouvidos? Você pode ouvir? E ela diz, Jo, Herr Fischer, ich habe Ohren und kann gut hören. E depois, se dirigindo ao Rudolf, kannst du gut sehen, Rudolf? Né? Grafia em alemão padrão, mas dificilmente um falante de unzikiano vai dizer Rudolf. O som de L e de F, assim, nessa posição, não se tocam. Sempre vai aparecer uma vogalzinha de apoio. Rudolf. Então, kannst du gut sehen, Rudolf? E ele responde, Jo, Herr Ochs, ich kann gut sehen und gut hören. Tá bom? Was ist das? Das ist ein Ohr. Ein Ohr und ein Ohr machen zwei Ohren. Ein Mensch hat zwei Ohren und kann hören. Anna, hast du Ohren? Kannst du hören? Jo, Herr Fischer, ich habe Ohren und kann gut hören. Kannst du gut sehen, Rudolf? Jo, Herr Ochs, ich kann gut sehen und gut hören. Bem, e aí o livro vai continuar, vai ter mais coisas, né? Aqui tem ein neue Haus, uma casa nova, depois vai ter uma casa antiga, e vocês vão vendo, vão aprendendo a língua gradualmente e sem a necessidade de tradução. Basta ler, reler, ouvir os áudios, usar a lógica, e assim vocês vão aprender as palavras e vão se tornar capazes de construir frases com as palavras aprendidas. Como um bônus, no final do livro, eu coloquei algumas frasezinhas úteis, palavras e frases úteis, tá? Então, tem várias coisinhas aqui que vocês podem usar. O livro é bem completo, é bem bonitinho, vocês vão gostar, certo? É isso, pessoal. Vou parar de compartilhar minha tela já agora. Espero que tenham gostado. O livro tem várias coisinhas, tá? Tem os textos iniciais, tem umas tabelas no final para ajudar. Também eu coloquei as cores aqui, ó, certo? Então, vocês podem aprender as cores aqui, que vão ser usadas nos textos do próprio livro, tá? Então, fiz com muito carinho, tá bem bonitinho, tá todo revisado, corrigido.
vocês vão gostar. Então é possível que vocês nunca tenham tido vontade de aprender alemão, mas que tal aprender o alemão, que é a segunda língua com mais pessoas que têm essa língua como língua materna aqui no Brasil? Um tipo de alemão que soa bem bonito, bem simpático. E aí, o que acham? Ó, tá à venda já. Foi feito com muito amor. Bem, pessoal, então, se quiserem apoiar meu trabalho, vocês podem adquirir o livro, podem também se tornar membros do canal e, claro, também podem deixar o seu gostei e se inscrever aqui no canal. Compartilhem o vídeo com outras pessoas que poderiam gostar. E não se esqueçam de passar na página da Insider e usar o cupom Glossonauta. Até mais, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo.